De quem foi a culpa da derrota do Goiás no Clássico de sábado? De quem foi a culpa da derrota do Goiás no Clássico de sábado? Antes eu quero dividir com os senhores aqui esse levantamento que eu fiz ontem à tarde. Estava de boa em casa, tranquilo, né? Juntei lá os dados com a ajuda do Igor Santiago e nós fizemos esse levantamento. O retrospecto do Tadeu enfrentando a equipe do Vila Nova. Eu fiquei assustado. E eu repito, eu não estou aqui culpando o Tadeu pela derrota, muito pelo contrário, futebol é coletivo. Mas chama atenção essa mudança, essa comparação, esse comparativo. Com o Arley Menezes, o Vila Nova não ganhava do Goiás, era uma coisa de louco. O Arley decidia em clássicos, ele fazia com que o Goiás, em muitos momentos, vencesse o Vila Nova, com defesas espetaculares, com atuações de gala, com tardes e noites, assim, fantásticas, históricas. Já o Tadeu não é tão decisivo assim contra o Vila, né? Não é tão decisivo, ele não é decisivo contra o Vila Nova. Veja aí na tela do canal do YouTube o retrospecto do Tadeu contra a equipe do Vila. Eu falei que assusta, 14 clássicos. Ele chega em 2019, não joga contra o Vila em 2019, porque ele chega para o Campeonato Brasileiro. Ele começa a enfrentar o Vila Nova em 2020. 2020 são 2 empates. Aí são 14 clássicos, 5 empates, uma vitória do Goiás, que foi essa vitória em 2023, só tem essa vitória, 8 derrotas do Tadeu jogando pelo Goiás contra o Vila. 8 vitórias do Vila. O único triunfo foi pelo Goianão de 2023, vitória do Goiás para cima do Vila Nova, pelo placar de 1-0. Chama atenção, maestro, esses dados? Chama atenção. Assustador, né? É muito baixo pela qualidade do Tadeu. O Tadeu é um baita no goleiro. É lógico que a gente tem que lembrar que ele não joga sozinho, que ele precisa de ter em campo ali seus companheiros também com a entrega muito grande, né? Chama atenção pela qualidade dele, um número baixo, só uma vitória. Mas eu vejo que o problema do Goiás não é o Tadeu. O Tadeu é um baita de um goleiro. Não comparo o Tadeu com o Arley. Eu coloco o Arley juntamente com o Luvanor como os 2 maiores da história do Goiás. É um baita goleiro que não decide em clássico, né? Não tem decidido, mas assim, ele não joga sozinho. Não, tudo bem, mas... Ele não tomou peru. Eu não vi ele tomando peru. Teve o erro do pênalti no jogo lá na Serrinha, que ele bate no House, ali pode ter sido uma participação mais direta dele, né, num resultado que poderia ser diferente a favor do Goiás, mas não vejo o Tadeu fazendo, não faz grandes milagres, mas também não vi o Tadeu falhando não, nesses clássicos que ele participou diante do Vila Nova. O que eu vejo é que falta mais do Goiás, aí um todo, até em cima do que você estava perguntando aí, de quem que é a culpa da derrota do Goiás no sábado, culpa do Vila. Culpa do Vila que jogou mais, né? Teve os erros, é lógico, do Mancini, teve a falta de entrega maior dos jogadores dentro de campo, mas o Vila conseguiu mais uma vez sobressair no clássico. Se tivesse o Mancini ter feito uma leitura melhor, uma escalação mais dentro da normalidade, para mim ele tentou algo ali que dificilmente daria certo, improvisar um zagueiro de volante, então tem tudo isso que interferiu, mas o Vila foi mais time, o Vila entrou com esse espírito de decisão realmente mais uma vez pro clássico. Para mim tá faltando muito isso no Goiás. Agora colocar a culpa só diretamente em um jogador eu não acho certo, porque ele não joga sozinho. Mas a gente não tá fazendo isso, né? Mas a gente tá levantando aqui um retrospecto. Eu posso só debater em cima do ídolo, que eu considero muito. Você debate em nome das maiores marcas brasileiras. Debate das Ceras, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. A Camargo, seu distribuidor autorizado Betiza. Like Imóveis, o like das Ceras do Esporte é da Like Imóveis. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Nisa Seminovos, acesse agora e conheça nisaseminovos.com.br. IGP Car Centro Automotivo, na Avenida TB3, Jardim América, 62 3515 7004. Abraçando o doutor Tiziano Santos, um mago do sorriso. Alô, doutor, grande abraço. É fofoqueiro, doutor. Rapaz, eu falei um negócio aqui do Silmarzinho Peito de Pombo. Ele já mandou mensagem e o Silmarzinho tá ligado também agora. Grande doutor Tiziano, obrigado aí pela audiência. Danilo, o fato que eu levantei esse tema aqui é porque, assim, o ídolo, pra mim, ele tem vários componentes, várias fases que ele vai alcançando para que ele seja de fato um ídolo. O Tadeu, ele tem um ponto importante que é a questão da qualidade. Ele é um goleiro acima da média, principalmente pro momento atual do futebol. Mas a questão títulos, cara, o Tadeu não tem um campeonato goiano pelo Goiás. E repito, ele não joga sozinho. Mas ele não tem um campeonato goiano sequer pelo Goiás. Ele tem uma vitória contra o Vila Nova. E assim, mas ele é decisivo. Contra o Vila ele tá sendo decisivo? Qual a grande defesa do Tadeu em clássicos contra a equipe do Vila? O Arley destruía. O Arley ele fazia com que o Vila Nova perdesse várias partidas. Então assim, o Tadeu tem esse comportamento? Repito, não estou colocando a culpa no Tadeu, mas ele faz parte do todo. E são dados que chamam atenção, ou não são, Danilo Dias? Chama, e muitos dos embates que eu até
compartilhei e participei são de pessoas que falam assim, mas aí você comparar o Tadeu com o elenco que tinha o Arley, o Arley tinha Paulo Baier, o Arley tinha André Dias, ele tinha outros, Souza, Rony, Dodô, etc. Mas a gente tem que entender que o Arley, mesmo tendo Anderson Barbosa, tendo Tim, tendo Valença no Vila, ele decidia clássicos ao lado do Vila, foi pro Goiás, decidiu clássicos com a camisa do Goiás, independente se tem uma zaga boa ou não, o goleiro tava ali pra decidir, ele incorporava o espírito de clássico. Você vê o Arley comemorando o gol em cima do Goiás, os 5-3, se eu não me engano o gol do Valença, do empate, ele sai correndo, batendo no peito, e quantas vezes o Arley comemorou vários gols contra o Vila, jogando pelo Goiás, incorporando, vivendo ali, odiando tomar gol ali no clássico e decidia, sabe, ele vive, o Tadeu eu acho ele muito frio, o Tadeu literalmente contra os clássicos, ele é um pé frio, digamos assim, né, uma vitória, e eu trago números, é um excelente goleiro, atenção, mas ele é um pé frio mesmo, o Marcelo Rangel, 2017 e 2018, o Goiás tinha um baita elenco assim, era um elenco mediano, um elenco normalzinho, Thiago, um elenco assim, bom, digamos, vamos lá. Você foi custoso nessa comparação. Não, cara, faz sentido. O Rangel tem 6 vitórias. Na época do Arley não faz sentido não, você me desculpa, mas aí você tinha Paulo Baia, Jadilson, Tabata, Silvio, Criciúma, mas o Arley Aloysio, Fernandão. Decidia, mas os caras ajudavam. Quem fazia gol era o Arley? Quem foi que pegou aquela então bola? quem decidia? Não. Quem que deu um chute ali que pegou na bunda do Dil e foi lá no Araújo, quem decidia. Cara, então assim, o Arley fazia a parte dele. Quem pegou aquela bola Ele fazia a parte dele muito bem feita. Perfeito. Muito bem feito. Era perfeito. Tanto que, na minha visão, é o segundo maior jogador da história do Goiás. Exato. Só que ele fazia a parte dele e os amigos em campo faziam a dele. Ali um Paulo Baia decidia, um Tabata, um Jadilson, um Fernandão, um Aloysio, um Alex, um Dil, um Araújo, um Josué. Você tá brincando. O que eu tô cobrando aqui é que o Tadeu parece que ele não transmite essa imagem, essa mensagem de ídolo pra dentro do campo, os jogadores saber o que é um Goiás e Vila. Cara, é pau, meu. Isso, mas eu acho que isso não passa ali só por ele. E deixa eu te falar, mas entendeu? passa muito. Pra mim passa... Peraí, ele é a principal figura do elenco, Tim. Mas o Mancini é ruim? Tem que querer mais. O Mancini é ruim? O Mancini é um baita de um treinador. Então tá. Então o Mancini é acostumado com clássico? Não, mas ninguém tá falando que o Tadeu é ruim, não. Ninguém tá falando que ele é. Eu só tô falando assim, que você tá colocando uma situação em cima de uma pessoa, que essa situação ela tem que ser dividida, amigo. Essa questão de brigar, de lutar, lógico, ele tem que cobrar por ser um jogador mais velho de casa. Mas aí o Mancini também tem. É um treinador acostumado com clássico. É um elenco, o Messias é acostumado com clássico. Um Tite é acostumado com clássico ou não é? Demais. Ele jogou quantos Fortaleza e Ceará? Agora, tio. Sim. Que é isso? Tio, clássico é clássico. Eu joguei poucos Grenal, mostrei a importância que era um Grenal. E crucificando o Tadeu, não. A gente só tá trazendo dados de um cara que é pé frio em cima do Vila. O Rangel tem 6 vitórias, o Marcelo Rangel em cima do Vila. O Tadeu tem uma. E quanto mais jogos o Tadeu fez com a camisa do Goiás... E não é só vitória. O Tadeu então na visão de vocês, quando tiver clássico, tem que tirar o Tadeu. Não ninguém tá falando se ele é pé frio, ué. Mas você tá colocando como pé frio. Mas os números estão aí, time. Futebol, essa questão de pé frio, sorte, então ele não é, quando tiver um clássico... Você tá indo contra a matemática. Não tô indo contra a matemática. Contra a matemática. De jeito nenhum. Eu só tô indo contra querer colocar a responsabilidade de mais uma derrota em cima só de um cara. Pelo menos no meu comentário, não disse, não quero. Aí você tá colocando como o jogador é pé frio. Pô, pé frio? Exato. Então tira ele, ué. Então aí já não cabe a mim, né? Tira ele do clássico. Quando tiver o próximo Vila e Goiás, tira o Tadeu. Dos clássicos ele não tá decidindo. O que eu acostumei a ver foi um Arley decidindo tanto pra um lado como pro outro. Foi um Marcelo Rangel sendo campeão e ganhando 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Eu não tenho esses números aqui pra falar do goleiro Tadeu. Eu não tenho, infelizmente. Aí vem as pessoas que defendem o goleiro, que pra mim é um baita goleiro, e isso fica claro que eu gosto do Tadeu, baita de um goleiro, Thiago. Só que os números dele, quando joga com o time vermelho e branco, literalmente são péssimos, digno de um pé frio. Fato. E eu não quero pontuar aqui a derrota do clássico de domingo em cima só de um jogador. Quem perdeu foi o Goiás. Quem preparou melhor e tem querido mais vencer é o Vila Nova. O Vila tem intensidade, o Vila tem agressividade, o Vila quer mais. O Vila põe a mão no peito do jogador do Goiás, o jogador do Goiás fala, ai, calma, cuidado, ai, pera lá, meu amigo. O Vila tem vencido com méritos. Não estou aqui tirando o mérito da vitória do Vila e querendo jogar tudo nas costas do Tadeu. Trouxe dados pra mostrar que um goleiro é pé frio quando vê vermelho e branco. 12h25, Nivaldo Carvalho também quer participar aqui do debate. O debate foi tão bom que o comandante tá na linha. 12h25, debate das Ceras, oferecimento Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Precisou, aqui tem.
No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial Ageu APC. Entrega rápido e suporte especializado. Saiba mais pelo site suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno. 3241-2266. 3241-2266. Gente, essa marca é maravilhosa. Alternativa Autopeças. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade. 3280-8383. Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. 3280-8383. Comandante, chega pra cá também no debate das séries. O que você pensa dessa polêmica? Volta sua cartela na tela do canal do YouTube pra gente atualizar aqui o Nivaldo Carvalho, que já estava ligado aqui no debate, mas só pra ficar o negócio mais atualizado. Pra você que chegou agora. 2 vitórias, tá? Do Tadeu em cima do Vila. 2 vitórias? Qual a outra? Teve uma em 2021 com gol de Miguel Filgueira e em 2023 com gol do Felipe. Figueira era o garoto da base. Então dá uma atualizada aí. Foram 2 vitórias. Ontem o levantamento que a gente fez, ele tinha apenas uma vitória. Então apareceu mais essa de 2021. Miguel Figueira era um garoto que subiu, uma promessa que não virou realidade. Não virando. Ô, Nivaldo Carvalho, coloca de novo aí na tela do YouTube, então a gente só vai atualizar aqui. São 14 clássicos, 5 empates, 8 vitórias do Vila Nova, 15 clássicos então, a gente esqueceu de um. 2 vitórias do Goiás com o Tadeu no gol, 8 vitórias do Vila Nova. O que você fala desse tema aí, comandante? Chama atenção, né, esses dados aí do Tadeu no gol do Goiás, e lembrando, não é um esporte individual, é um esporte coletivo. Mas a gente teve um Arley que fazia diferença em clássicos, o Tadeu não tem feito ultimamente. O que você fala dessa polêmica, comandante? 2h27. Oi, Nivaldinho. É o seguinte, se eu tivesse, eu daria um couro no seio no Danilo. Porque eu não estou entendendo aí essa tese de vocês dois. Parece que vocês estão colocando o Tadeu como se fosse um cara pé frio. O Danilo, inclusive, usou essa expressão. Pelo amor de Deus, aí. Isso aí é questão circunstancial. Acontece. O Rivelino, por exemplo, que foi um dos maiores jogadores do mundo, quando ele jogava no Corinthians, ele apanhava direto do Santos. Então, e ele era mau jogador? Ele é pé frio? Não. Era um trem que não dava jeito. Porque era o Pelé. E, inclusive, o Pelé, já em fim de carreira, ele não ganhava. Então, isso é muito relativo. O time foi na mosca. O time foi na mosca. Na época do Arley, o Arley tinha time espetacular, ué. Na época, o time do Goiás era muito melhor do que o time do Vila Nova. Hoje, o Vila consegue montar time mais agrupado, que tem mais envolvimento do que os times que o Goiás tem montado. Só isso aí. Nesse período aí, é verdade, o Tadeu ganhou só 2 jogos vestindo a camisa, quase que eu falo envergando, e aí eu ia mandar um abraço pro Dr. Ledes. Mas aí o que acontece? Nesse período, quantas vezes que o Goiás subiu para a Série A e o Vila subiu alguma vez? Então não é por aí. Nós não podemos colocar na testa de um jogador extraordinário como o Tadeu a pecha de um pé frio, pelo amor de Deus. O cara é sensacional, só que ele tem uma merda de zaga na frente dele muitas vezes aí. Não tem jeito. Por exemplo, ontem, no sábado, aquele primeiro gol que ele tomou, tem jeito de um goleiro defender uma bola daquela quando tinha 5 jogadores, cada um olhando para a cara do outro e ninguém foi na bola, ninguém atacou a bola? Só o cara do Vila Nova, o Elias, que foi na bola e rumou o cacete, cara a cara com ele. O outro foi de pênalti. Que jeito que você vai defender uma bola daquela? Ele nunca tomou uma bola defensável contra o Vila Nova. Você pode puxar aí na memória de vocês, velho. Então, ele não é pé frio. O negócio é que o Goiás contra o Vila Nova, ele amolece. E futebol, futebol tem essas coisas. No meu comentário hoje, eu falei, olha, teve um período que acontecia tudo de ruim contra o Vila Nova em jogos contra o Goiás. O Josué, que nunca tinha feito gol, fazia gol. O Dil fazia gol até de bunda contra o Vila Nova, pênalti, os árbitros inventavam, certo? Era um piseiro que acontecia contra o Vila, e aí essa coisa mudou. Hoje o Goiás toma gol contra o Vila Nova com 35 segundos. O Goiás abre placar lá no estádio Venerável Camarada, não consegue segurar, o Vila logo em seguida empata. Então isso é do futebol mesmo, aí. Então, não tem lógica isso que você e o Danilo estão fazendo, Thiago. Querendo colocar na testa do Tadeu como se ele fosse um cara pé frio, um goleiro sensacional desse.
talvez, eu acho que ele não é o melhor da Série B, porque tem aquele goleiro lá do Novo Horizontino, que é o capeta na Série B, é bom demais. Mas ele é, sem dúvida nenhuma, um dos 3 melhores goleiros dessa Série B, sem dúvida nenhuma. Ele é um goleiro sensacional. Então, se eu tivesse, eu daria um couro no C, Thiago, e no Danilo por conta disso. Agora eu sou um cara calmo. Só lembrando aqui que a informação do Danilo tá errada. O Marcelo Rangel era o goleiro do Goiás no dia em que o Miguel Figueira fez o gol da vitória pra cima do Vila. Mesmo. Só uma vitória. Não, e eu, em momento algum, concordo aqui com o termo que o Danilo colocou, não. É a opinião dele, que ele colocou aqui o Tadeu como pé frio. Não acho que ele seja pé frio. O que eu acho é que ele não decide em clássicos contra a equipe do Vila. O Arley decidia. Sim, o Enivaldo. Eu acho que o Danilo tá confundindo esse gol do Figueira aí. Foi um gol que ele fez contra um time de fora numa Série B. Não, foi mesmo. Não, teve a vitória mesmo com o gol do Figueira, só que o Marcelo Rangel tava no gol. Nesse dia o Marcelo Rangel que jogou, entendeu? Não foi o Tadeu, não. Ontem eu fiz a pesquisa, o Igor Santiago até me ajudou, eu fiquei ontem umas 2 horas fazendo a pesquisa. Eu peguei, inclusive, esse jogo aí, só que o Rangel era o goleiro naquele dia. Então, de fato, teve a vitória do Goiás com o gol do Figueira. Foi 1-0, inclusive, o jogo. 1-0. Mas o Rangel estava no gol naquele dia. Moça, eu não falei em nenhum momento que o goleiro Tadeu é ruim jogador. Não, você falou que ele é pé frio. Infelizmente, os números estão muito só isso. ele. Pronto. Deixa eu só... Você falou que ele é pé frio. Só isso. E é mesmo. Só isso. Mas é muito agressivo isso, o Danilo. Mas os números estão aí, ô Nivaldo. Os números estão aí pra falar isso, uai. Mas se for comparar... Mas, pelo amor de Deus, pé frio. Não, quando ele vê o Vila Nova pela frente... Pé frio é forte. Pé frio é forte. Um cara que já subiu com o Goiás diversas vezes, um dos melhores goleiros da Série B, talvez ele seja um dos 3 melhores, que eu não tenho esses dados precisamente, mas ele é um dos 3 melhores da Série B. Pelo amor de Deus, velho. 2h32, Matheus Carvalho, quero te ouvir aqui também, só que antes eu tenho que falar pra você, amigo ouvinte, que eu preciso do seu like. A gente não bateu nem 500 likes no canal do YouTube, o tema é polêmico. E tá aí na tela do canal do YouTube. O Tadeu está no Goiás desde 2019, ele tem apenas uma vitória contra a equipe do Vila. E repito, esporte é coletivo, mas são dados. O Tadeu não tem campeonato goiano pelo Goiás, só tem uma Copa Verde e 2 acessos, né? 2 acessos, isso. Não, ele tem um acesso pelo Goiás. E uma Copa Verde. É o que o Tadeu conquistou com a camisa esmeraldina. Por isso que a gente está levantando esse debate aqui. Quero a opinião do nosso Matheus Carvalho, debate das ceras, oferecimento Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Come quieto o sanduícheria, o melhor sanduíche da cidade. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Araújo Modas está com uma mega promoção de mudança de coleção. Não perca os nossos descontos exclusivos da melhor localização de Goiânia. Araújo Modas, perto da Avenida 85, no setor Marista. Siga no Insta, Araújo Modas, conceito, qualidade e estilo. E também na Vesa Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. O que você pensa dessa polêmica aí, Matheus? Thiago, é o seguinte, a minha visão em situação de clássico é que não pode ter nenhum jogador que jogue a partida mal. Se você for me perguntar quem jogou a partida mal pelo Vila Nova no sábado, ninguém. Então, num clássico, você não pode ter um jogador que seja a diferença em um fator negativo. Você pode ter um fator positivo. O Arley, ele era o fator positivo do Goiás. Ele era um goleiro que defendia o possível e o impossível. E o time também tinha muita qualidade. Agora, se o Arley fosse mal, o Vila Nova venceria. Então eu vejo muito em cima disso. Não é uma questão, é o Tadeu. Cara, Tadeu tem que ser respeitado, né? Ele está no Goiás já há muitos anos. Por isso que ele está dentro dessa estatística, mas é um fator que acontece em cima de um produto. Qual que é o produto? O time. O time do Goiás não foi bem contra o Vila Nova nessa última partida. O treinador do Goiás não foi bem nessa última partida. Então, cada partida, ela tem a sua história. E aí, pelo Tadeu ter muitos anos já de Goiás, acaba caindo, sobressaindo em cima dele. Mas quando ele vai bem, ele acaba se tornando o jogador que salvou o time, né? Quantos jogos que o Tadeu salvou, não só na defesa, mas também marcando gols de pênalti. Então eu acho muito relativo isso. O Arley, pra mim, é um grande goleiro, foi um grande goleiro vestindo a camisa do Goiás. Ele fez uma grande diferença, mas é porque os jogadores também não deixavam a desejar. Rapaz, o comentário do Matheus extremamente aplaudido aqui no chat ao vivo, ó. Alexandre Oliveira, parabéns, Matheus. Paulo Bento, Thiago, comentário perfeito do Matheus Carvalho. É isso mesmo. Júlio César Nunes, o Tadeu é maior que o Vila Nova, tem acesso e o Vila não.
Aldiberto Neres, pé frio é alguém que é considerado azarado ou traz azar para outras pessoas, especialmente em contextos de jogos ou eventos desportivos. O Clayton Carlos, o Tadeu, tem mais acesso que o Vila Nova, tem que respeitar ele. O Zé Severo mandou R$5 aqui de superchat. Boa tarde, responde aí. O Tadeu não tem goiano pelo Goiás. Mas desde 2019, quem do Goiás tem? Vila que segue. É um outro ponto também. Cara, o Matheus, pra mim, ele fez um comentário perfeito. Comentário do Tim bacana, do Danilo bacana, do Nivaldo, eu entendi o ponto de vista dele também. Mas o Matheus, ele me representa em tudo que ele falou. Mesmo com aquele timaço que o Goiás tinha em 99. Com aquele timaço. Se não fosse o Arlen Menezes, o Goiás teria perdido pro Vila Nova pelo menos mais umas 10 partidas. Ele faria a diferença nos dias de hoje pra mim, porque o Arlen era um goleiro espetacular, o maior da história, como ele fez em 99, como ele fez em 98. O time do Goiás em 99 era bom, Matheus? Timaço. Mas se não fosse aquela defesa no chute do time que ele fez no último clássico da Série B, a defesa que ele fez no chutaço do Donizete, numa falta maravilhosa, uma defesa na cabeçada do Túlio que ele fez no contrapé, mesmo com o timaço, o Vila teria vencido aquela partida. Como foi no Campeonato Goiano de 2000, como foi no Campeonato Goiano de 2002. Ele fazia diferença. Mas, olha, aí 2001... Gente, isso daí é lutar contra a história, ele fazia diferença. O Vila também era bom. Isso. Aí, tanto que em 2001, o Vila foi campeão. Isso. Por quê? Com o Arlen no gol. Com o Arlen no gol. O Vila, em 2005, foi campeão. E olha que o time do Goiás, pelo menos na minha visão, tecnicamente era melhor. Um time que tinha Paulo Baia, Jadilson, Tabata, Aldrovani. Você tava lá, você sabe mais que o André Dias, André Leone, com o Arley no gol. E você jogou, né? Eu joguei. Alguém jogou mal naquele dia no Vila? Não sei, o jogo foi muito... Só o Manzi que foi expulso. Igual, né? O Manzi foi 2-0 nas finais, né? Aí foi pros pênaltis. Não, 2-0 não. Foi Primeiro jogo foi... Não, foi 1-1, dois empates, perdão. 1-1 no primeiro jogo, 0-0. Aí nos pênaltis, quem fez a diferença? O Michel Alves. O Michel Alves pegou o pênalti, o Arley aquele dia não pegou. Pegou o do Vitor, que adiantou, mandou voltar, teve tudo aquela situação ali, mas o Michel Alves fez a diferença. Então eu vejo que a gente tem que analisar todo um contexto. Por exemplo, para esse jogo de sábado, até a análise nossa que o Goiás era mais time. O Goiás era mais time que o Vila, tanto que pelo menos no meu quem é quem, daria 7-4 pro Goiás. Só que dentro de campo não foi isso. Aí entra em cima do que o Matheus falou. O Goiás não jogou bem, não foi um jogador que não jogou bem. E o Vila conseguiu, dentro das suas capacidades ali, ser um time mais guerreiro, mais forte, com uma pegada maior. Tanto que eu não vi, por exemplo, os gols do Vila, pra mim, não foram falhas do Tadeu, foi falha do sistema defensivo. O primeiro gol, principalmente, é falta de concentração, com 30 segundos Mas de é isso que eu tô debatendo aqui, Tim. Ninguém tá colocando falha em cima do Tadeu, não foi o tema aqui, não foi a intenção do tema. A intenção do tema é que o Arley fazia milagres em clássicos, o Tadeu não tá fazendo, é isso. Pronto. Ninguém tá falando aqui de frango dele. E a expressão que eu quis usar... são dados que chamam muita atenção, cara. Apenas uma vitória em quase 6 anos de clássico aqui no futebol goiano é muito pouco. E ele é goleiro do Goiás, que é o maior time aqui da região. 16 jogos. Já deu tempo suficiente pra entender muito o que pouco. É o clássico. Eu vejo que ele não fez milagres, mas também não lembro de nenhuma falha. Não, e o que eu quis dizer, Thiago, E aí quando você tem uma zaga que falha muito... Tudo bem, mas o Arley também não falhava e fazia milagre. Essa é a comparação. Então, mas é isso que a gente... 17 e 18, o Goiás não tinha aquele time também, e o Rangel vencia. Mas o time do Vila? Não, também era meia boca. Não, o time era meia boca. É isso que eu tô te falando. Não, a gente tá pegando o de 18 não. Cuidado. Tanto que o de 18 quase sobe. O de 18 brigou. Quase sobe. É igual agora. O time do Vila não é um timaço. Não é um timaço, assim, muito superior ao Goiás. Agora, lá atrás, o time do Goiás normalmente era muito melhor do que o do Vila. O Vila conseguia equilibrar os clássicos. O Vila conseguia na pegada, na vontade. Exato. Eu acho, ainda tem temas aqui, rapidinho. Eu penso o seguinte, eu acho ele um baita goleiro, falei até no início do meu comentário. Pra mim, concordo com o Nivaldo, ele tá entre os 3. Eu coloco aquele goleiro do Coritiba, o Morisco. Pedro Morisco. Cuidado. Pedro Morisco. Cuidado, muito bom. Depois Tadeu e... O do Novo Horizontino é o Ailton. Ayrton, né? Ayrton, com R. O conceito pé frio que eu quis dizer é que parece que ele tem azar quando enfrenta o Vila Nova. E os dados estão aí pra me mostrar isso. Então, não sou eu que mas pra mim no futebol não tem azar nem sorte. Pra mim é competência e incompetência. Cara, tem uma vitória, então é por aí. Pois se não tem azar no sorte, a gente não pode colocar, no sua visão, não pode colocar como pé frio também. Não, eu não coloquei como pé frio. Quem colocou foi o Danilo Dias. Eu coloco, pra mim não tem esse negócio de azar, sorte, pra mim é competência e incompetência. É isso que define o futebol.